Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre contribuições incidentes no programa de participação nos lucros e resultados. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. Fique conosco. No programa de hoje, falaremos sobre um tópico extremamente atual: distribuição de lucro, passivo tributário e os famosos refinanciamentos tributários, os refises da vida. Muito bem, temos de um lado uma legislação que monta da década de 60, proibindo a distribuição de lucros quando a empresa tiver indébito fiscal. Então, uma sociedade qualquer que seja, se tiver o não pagamento de qualquer tributo, não pode distribuir lucro. A penalidade, para quem não sabe, eu ressalto isso porque eu vejo na prática isso acontecer com relativa frequência, é de 50% do lucro distribuído. Distribuiu R$100 mil e deve tributo, a multa é 50% do saldo distribuído. Essa sistemática é ainda mais perversa no regime do lucro presumido, em que muitas vezes a distribuição de lucro serve para calibrar remuneração de administradores, de gestores. Portanto, todo cuidado com essa sistemática. Tenho visto e ressalto muitas empresas distribuírem lucro com indébito tributário. O indébito tributário é aquele conceito de passivo, vencido e não pago. Se você parcela ou renegocia a dívida fiscal, você está fora desse enquadramento. Então, empresas que, embora tenham passivos tributários, mas estejam com refinanciamento, podem livremente distribuir esse lucro. Emendando esse assunto, eu gostaria de trazer aqui a questão do novo refis, do refis que está por vir. Tanto no âmbito municipal, tomando a capital de São Paulo, que é o carro-chefe sempre, quanto no âmbito do governo do estado de São Paulo, quanto no federal, nós estamos na beira da apresentação da sistemática de refinanciamento fiscal. De nada adiantará uma reforma tributária olhando para frente se não resolvermos esse enorme problema chamado passivo fiscal, oculto e declarado. O município de São Paulo acaba de definir as suas regras, não temos ainda a definição de adesão, mas já é possível organizar-se com o objetivo de refinanciar débitos municipais na capital. O estado de São Paulo também se organiza e o refis federal, que é o mais esperado, está também por vir nas próximas semanas. Já há alguns projetos de lei que reabrem o PERT antigo, com redução que chegam a até 75% de multa e 80% de juros. Portanto, o momento agora é de organizar, olhar para dentro, levantar o passivo fiscal, identificar a forma de reorganização dos seus negócios com o objetivo de parcelar esse valor e poder viver normalmente, inclusive com a distribuição de lucro. Há quem diga, e o projeto mais forte vem nesse sentido, de que o refis federal será inserido, inclusive, na reforma tributária, que está também já em fase evoluída de debate na Câmara. Acreditamos que nas próximas semanas teremos já alguma novidade objetiva nesse sentido. Fique atento, porque esse assunto será tratado aqui nos próximos programas. Até lá!
Recentemente, como já informamos, foi publicado um edital que permite a negociação direto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com a Receita Federal em relação a débitos decorrentes da participação nos lucros e resultados. Muitos se perguntam por que desse tipo de negociação, já que, pela lei, a participação no lucros e resultados não é objeto de nenhum tipo de encargo trabalhista ou contribuição previdenciária. Na verdade, o que há apenas, eventualmente, uma tributação de imposto de renda na fonte que é feito em separado, dependendo do valor pago ao trabalhador. O que acontece é que a lei sobre PLR especifica uma série de requisitos para que possa dar validade a um acordo ou convenção coletiva sobre participação nos lucros e resultados. Por exemplo, definição de metas, de resultados que devem ser atingidos, a convocação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores, a formação de uma comissão de empregados para justamente definir esses critérios claros e objetivos para que possa ser aferido o direito à participação nos lucros e resultados. Além do que, o pagamento não pode ser feito em mais do que 2 parcelas por ano. Portanto, quando a fiscalização identifica uma situação em que não se seguiu esse tipo ou se cumpriu todos esses requisitos, como, por exemplo, a fixação simplesmente de um valor e o pagamento desse valor sem vínculo a metas, objetivos e critérios previamente definidos, é que muitas empresas acabaram por ser autuadas e hoje tem até execuções fiscais, porque se entende que aquilo teria sido feito de forma a fraudar ou inibir o recolhimento de encargos trabalhistas, portanto, em suposto prejuízo ao trabalhador e também à União. Portanto, agora há uma possibilidade deste acordo, feito com descontos nos juros, nos valores das multas e com prazos mais estendidos, de maneira em que as empresas, micro, pequenas empresas e mesmo as de médio e grande porte, devem analisar se realmente os seus acordos sobre participação nos lucros e resultados estão de acordo com a lei ou se o acordo seria viável. Como já colocamos e vamos repetir, é fundamental que nós tenhamos editais e oportunidades de parcelamento específicos também para a microempresa e empresa de pequeno porte. Essa sim é que precisa se manter regular, como a maior geradora de emprego e renda no país. E o projeto do SIMP é que qualquer parcelamento nesse campo possa ser feito em função de um percentual, 0,5% sobre o faturamento da empresa. Assim, vai viabilizar o pagamento dos tributos, bem como a regularização dos tributos futuros. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o General Mourão, vice-presidente da República. É um prazer tê-lo conosco. Cara, satisfação muito grande, Cury, poder conversar com você e, ao mesmo tempo, me dirigir a esse segmento que é de extrema importância na economia brasileira, que são as micro e pequenas indústrias, né, em particular aí do nosso estado de São Paulo, né, e essa conversa que nós vamos ter agora, eu tenho certeza que será extremamente proveitosa. O senhor, olhando hoje para o Brasil, qual o quadro que o senhor diria sobre o aspecto político, econômico e social? Olha, Cury, isso dá uma tese, né? Nós vamos tentar dar uma clareada nesse assunto todo. A questão política aqui no Brasil, né? Nós temos um sistema político que é muito fragmentado, né, pela quantidade de partidos políticos que nós temos, né? Na minha opinião, né, o nosso sistema eleitoral, né, com a questão do voto proporcional, a ausência de um sistema distrital que aproximasse mais o eleitor do eleito e também fortalecesse os partidos, é outro, né, vamos dizer, outra deficiência, né, do nosso sistema. E, obviamente, não é, o país está sacudido por uma disputa política totalmente disfuncional, né? E o que eu chamo de uma disputa política disfuncional? É quando as pessoas perdem a noção de até onde
a crítica deve ser exercida e onde a crítica ela ultrapassa os limites do bom senso e entra na raiva, né? Então, um fato assim que eu posso comentar assim com vocês, um fato bem que demonstra isso, né? É essa discussão que iniciou desde ontem sobre essa questão da Copa América aqui no Brasil, né? Troço totalmente desproposital para o momento que o país vive, né? Essa discussão, porque nós somos um país onde hoje 5 diferentes campeonatos de futebol estão ocorrendo, sendo que 3 com equipes estrangeiras, né? Então, isso é o reflexo, né, dessa disfuncionalidade que tomou conta da disputa política, né? Algo que era para ser assimilado de uma forma, né, tranquila, né? E, no entanto, tomou esse espaço aí, desproporcional. Na questão econômica, né, Cury, nós temos 2 problemas, né, grandes na nossa economia, né? Um é a questão fiscal, né, o desequilíbrio fiscal, não só do governo central, mas de outros entes da federação, né, com um gasto muito grande na questão de pessoal, né, muito acima daquilo que é a média dos países aí da OCDE, né, e, obviamente, com isso, levando a pouco espaço para que os governos atuem naquilo que são as suas funções precípuas, né, principalmente nos assuntos relacionados à saúde, educação, segurança pública e, óbvio, que investimentos, porque, apesar do papel importantíssimo do setor privado, né, o setor público ainda tem determinadas áreas que ele é que tem que puxar o trilho ali, puxar o bonde, né, para que o país avance, né? Além da questão fiscal, nós temos a questão da produtividade, né? A baixa produtividade, e baixa não porque o brasileiro não é um bom trabalhador, né? Mas baixa pelo custo que nós temos aqui no Brasil para produzir, né? Para contratar gente, né? Então, é tudo complicado, né? Nós temos um excesso de burocracia, um excesso de regulamentação, né? Um sistema tributário, né, que é um sistema caótico, né? E uma carga grande aí tributária. Então, esses 2 pilares da economia, né, eles precisam ser consertados, né? Tem que dar uma injeção de concreto neles aí para que o país, né, se sustente em melhores condições. Então, ainda chegando na questão social, né, Cury, né, está muito ligado a essa disputa política, né? A sociedade no mundo como um todo, e aqui no Brasil em particular, ela passa, né, por aquilo que um estudioso chamou de 3 revoluções. Uma é a revolução do mais, né? Todo mundo quer mais hoje, né? E, ao querer mais, né, fica difícil, né, que os governos consigam atender a todas essas demandas. Então, as exigências são muito grandes e levam, né, à insatisfação, e também muito ligada a essa insatisfação à mudança do modelo econômico que está sendo processado. Nós estamos saindo de um modelo aí da produção em massa e entrando no modelo da era da economia do conhecimento. Então, postos de trabalho estão desaparecendo, outros estão surgindo, né? Então, isso gera uma insatisfação. Tem também a revolução da mobilidade, né? As pessoas hoje se deslocam de um canto a outro, né, não só do Brasil, mas do mundo, com muito mais facilidade, né? É verdade. E a última é a questão da mentalidade, né? Há uma mudança da forma de pensar, né, das novas gerações, né? Há um choque nisso aí, né? Então, isso aí há uma pressão no grupo social como um todo e, consequentemente, gera, né, vamos dizer, essas disenções e que tem um efeito, né, vamos dizer assim, amplificado pelo fenômeno das redes sociais, né? Esse é um fenômeno que nós temos que nos acostumar. Então, essa é uma avaliação rápida, né, da situação que nós vivemos. Na sua avaliação, existe a possibilidade de uma crise institucional no país? Olha, Cury, eu não vejo, né, a crise institucional, que seria, né, vamos dizer assim, uma desobediência total, uma desarmonia,
né, total entre os poderes, né? Eu acho que há muita pressão, muita tensão, mas quando chega naquele ponto ali que poderia levar a uma ruptura, eu acho que os principais atores eles se olham e aí baixam a tensão, né? Então, há uma insatisfação grande na sociedade com determinadas decisões emanadas do Tribunal Superior, né? Então, isso leva, né, a uma insatisfação. Há uma questão que a política no Brasil, né, ela vem sendo, vamos dizer assim, praticamente criminalizada, né, a atividade política. Então, há uma necessidade de que o sistema político como um todo, os políticos em particular, recuperem a sua capacidade de realmente serem respeitados pela população, né? E não a população achar que o camarada entra na política única e exclusivamente para usar um termo bem coloquial, né? Para se dar bem, né? Então, entender que o político é um servidor, né? Que ele se propõe a um sacrifício da sua vida pessoal no intuito de buscar atender os anseios do conjunto de eleitores que o levou àquela posição. Então, eu não vejo ainda espaço para essa tão propalada crise, né, institucional. É uma excelente notícia, que bom. O ex-presidente dos Estados Unidos divulgou informações de que o Brasil pode vir a perder 17% do seu PIB até 2040 em função de questões ambientais. Qual a sua avaliação dessa notícia? Olha, Curi, primeira coisa que a gente tem que ter claro, né? Nós temos problemas aqui na área ambiental, mas eles são infinitamente menores, né, do que aqueles que os grandes países industrializados têm, né? Eles são os grandes emissores aí dos gases de efeito estufa, entre eles, né, o gás carbônico, o CO2, né? E nós aqui no Brasil, né, pela amplitude do nosso território, né, somos um país que é uma potência agroambiental, né? Nós temos mais de 60% do Brasil ainda coberto pela vegetação original. Agora, muita coisa se centra em torno da questão da Amazônia, né? Daí essa afirmação aí do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, né? Muito, né, na linha das pressões econômicas e ambientais que o país sofre. E a realidade é que nós temos que fazer o nosso papel na Amazônia. E qual é o nosso papel? Termos políticas públicas que efetivamente funcionem no sentido de proteger aquela região, que é 60% do nosso território, preservar aquilo que tem que ser preservado, ou seja, obedecendo e fazendo obedecer a nossa legislação, né, a nosso Código Florestal, e, óbvio, você tem que ter políticas que assegurem o desenvolvimento econômico e social de uma região onde vivem mais de 25 milhões de brasileiros e que tem os piores índices de desenvolvimento. Sem dúvida. Quais são os caminhos que o senhor vê nessa trajetória tão difícil da Amazônia Legal, que é um desafio onde o mundo inteiro está olhando, não para construir, só para apontar problemas. Mas como é que o senhor vê o caminho, a solução para isso? Olha, requer um esforço da nação como um todo, né? Então, a Amazônia, ela é olhada pela porção do Brasil onde vive a maioria da nossa população, né, como algo até como se estivesse em outro planeta, né? Porque as ligações são difíceis, né? A maioria das pessoas que mora aqui no Centro-Sul desconhece que na Amazônia o camarada raramente chega de carro ou de ônibus, né, a algum lugar. Ele chega de barco e de avião, né? Nós herdamos uma distribuição espacial desequilibrada, né? Só 2 estados que nós temos lá, como o Amazonas e o Pará, respondem por mais de 1/4 do território brasileiro, né? Cada um deles, o Amazonas, o Pará, é equivalente à área da França, da Alemanha e da parte da Espanha junto. Então, é um mundo, né? Imagina a dificuldade que um governador em Belém ou em Manaus tem para controlar isso aí, né? Então, isso é um dado do problema. Então, o que é que nós precisamos, né? Nós precisamos realmente conscientizar a nação como um todo, atrair a iniciativa privada para investimentos, né, na Amazônia, e cada região da Amazônia tem a sua vocação.
Então, tem região que já está antropizada, que tem a vocação para a exploração da agropecuária, tem regiões ricas em minerais, né, que pode haver a exploração mineral, como a Vale do Rio Doce faz, lá na região de Carajás, né? Tem áreas onde nós podemos, então, desenvolver aqueles projetos ligados à bioeconomia, né, como dos produtos da floresta, como açaí, castanhas, né, o próprio cacau, que pode ser e vem sendo plantado lá, né, a questão da piscicultura, né, o grande, né, os peixes maravilhosos que lá existem e que podem ser criados e vêm sendo criados. Então, existe todo esse espaço. Agora, nós precisamos solucionar alguns problemas, principalmente da ocupação do território, né? Áreas que são unidade de conservação, terra indígena, serem devidamente protegidas e preservadas, né? A regularização fundiária das mais de 800, 900 mil propriedades rurais que lá existem, que até hoje não têm o título da terra e, consequentemente, não têm acesso à assessoria, à assistência técnica rural e muito menos a financiamento, né? E também o zoneamento econômico ecológico da região, além do pagamento por serviços ambientais, né? Nós mantemos a floresta em pé, né? Deixamos de emitir CO2 ao manter a floresta em pé, e, ao mesmo tempo capturamos CO2 da atmosfera, então temos que ser pagos por isso. Antes das considerações finais, eu só gostaria de fazer duas colocações daquilo que o senhor disse. Nós concordamos em gênero e grau na sua afirmativa da reforma tributária, por isso que nós apoiamos o projeto do general Peternelli, do substitutivo 20. E quando o senhor falou Simples São Paulo, eu queria recomendar também a extensão aos outros Simples, do Rio Grande do Sul, do Pará, de Pernambuco, de Mato Grosso, de Rondônia, entre outros, que são simples também pelo Brasil afora. E a gente pediria, por favor, as suas considerações finais. Chegamos ao final do tempo, infelizmente. Olha, Cúrio, mais uma vez, né, a minha satisfação por essa conversa. Estou aberto a outras oportunidades, né, até quando a gente puder nos reunir presencialmente, para que a gente possa conversar, né, de forma mais, vamos dizer assim, dinâmica e aberta com o conjunto aí dos empreendedores que fazem parte desses diferentes sindicatos espalhados pelo Brasil todo, né, e representados aí na sua associação nacional, né? Então, eu acho que o que tem que ser colocado hoje aqui? Nós estamos vivendo um momento difícil em termos da questão sanitária, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A solução é a vacinação em massa, né? É a dificuldade de aquisição de vacinas, porque as nações mais ricas partiram na frente e compraram aquilo que havia para elas, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde tem, né, falado muito a esse respeito e tem se queixado, né, dessa aplicação da lei de Mateus, né? Primeiro os meus, né, aplicaram isso, né? Então, as pessoas, né, compreender isso, né, buscarem, enquanto não se vacinarem, né, adotarem aquelas medidas que permitem que a gente continue a trabalhar, continue, né, a ter uma vida quase normal, mas algumas limitações, né? Então, aquela famosa questão das aglomerações, usar a máscara, essa coisa toda aí que a gente já está careca de saber, né? E, principalmente, né, estamos indo num momento dinâmico do país. Hoje, né, a publicação do resultado do primeiro trimestre, com um crescimento do PIB de 1,2%, com queda da dívida bruta e da dívida líquida. Então, é um resultado positivo, a arrecadação batendo recorde, superávit comercial batendo recorde, né? Então, nós temos um horizonte pela frente se abrindo, né? E acreditarmos nisso aí, né? Nós somos um país, uma nação que se originou de empreendedores, né? Eu sempre cito que, se nós não tivéssemos os empreendedores bandeirantes que romperam a linha de Tordesilhas, até hoje nós estávamos presos no litoral entre Belém e Laguna. Mas tínhamos gente que empreendeu. E quando eu tenho essa oportunidade de me dirigir para aqueles, né, que trabalham aí na micro e na pequena indústria, empregando gente anonimamente, né, é dessa gente que nós temos orgulho e é dessa gente que nós precisamos.
Então, por isso, a minha grande mensagem é uma mensagem de otimismo e de fé que nós vamos superar isso e mais uns 3, 4 meses estaremos em condições de retornar a uma vida mais normal. General Mourão, nós agradecemos muito a sua participação. Teremos o máximo prazer de, assim que possível, nos reunirmos, conversarmos de acordo com a sua agenda e agradecer a contribuição e a mensagem ao Brasil. E desejar pleno êxito na sua empreitada, porque o seu sucesso é o sucesso do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Cury. Uma boa semana a todos. Um grande e fraterno abraço. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.